Quando surge Família Palestina, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. É isso, mano. Vamos falar de polêmica, né? Leila perdeu as estribeiras, né? Ao que me parece nas aspas que a gente viu aí nas redes sociais, nas manchetes do GE, alguns cortes de notícias aí de alguns programas matinais nesta quarta-feira, né, rapaziada? Então, assim, ao que me parece, Leila Pereira mandou muito mal em relação a algumas críticas do conselheiro José Corona Neto, né? Parece que ele falou algumas verdades e a Leila partiu para o lado pessoal, né? Então a gente vai aí, né, pelo menos dissertar um pouco sobre, né? Então, algumas falas aqui, ó, da Leila, né, pelo GE. Você é um covarde, fracassado, né? E aí, no GE, tendo todo o disserte, né? Para você apurar os fatos na matéria escrita, né? Mas o Fred Júnior, né? Ele conseguiu o áudio, né? O áudio de uma parte da reunião e algumas aspas aí que o Corona falou para Leila, né? Então vamos ver primeiro um trechinho do Sport Center, né? Na parte da manhã que o Hernan fala algo a respeito, né? É bom pra gente ninhar um pensamento aqui pra depois a gente comentar, né, mano? Lairna? Esquentou, e assim, eu falei com uma pessoa que estava ali nessa reunião e viu toda essa confusão, e essa pessoa me disse que houve exagero, assim, por parte da cobrança. Porque existem maneiras de você fazer cobrança. Você não é obrigado a concordar com tudo, né? Quando você tem uma presidente, quando você tem um chefe, quando você tem um mandatário ali, você não é obrigado a concordar com tudo que a pessoa faz. Ah, mas o futebol ele vive de resultado, é paixão e tal. Você pode, com respeito, cobrar, né, uma situação. E ali todo mundo que estava ali próximo ficou com a sensação de que poderia ter sido num tom um pouco mais leve. A maneira como o José Corona foi. Questionou a Leila. Questionou a Leila e a resposta ela foi também num tom acima, devido ao tom que ela recebeu. Então ficou um clima meio desagradável ali, foi um tom inesperado e acima. Ficou de fato a temperatura ficou muito alta nessa reunião depois dessa troca de farpas. Esquentou, Lairna? Esquentou. É isso, né? Assim, o Hernan é um cara muito conhecido aí no Palmeiras, tem uma influência enorme lá, né? Eu acho que é verídico. Verídico não, ele não estaria plantando nada, né? E aí a gente tem a questão do áudio inteiro que o Fred Júnior acabou postando lá no seu canal, né? Então a gente faz a menção a quem deu a notícia, né? Deu o furo de reportagem, né? E aí a gente pode, pelo menos, ir dissertando sobre esse áudio que é até um pouco longo, né? A gente pode ir pausando. Vai ser a primeira vez que eu vou estar escutando. Eu não vou falar que eu não escutei todo, eu escutei o primeiro meio minuto, né? 1 minuto e meio, vamos colocar assim. 1 minuto e meio do áudio eu cheguei a escutar. E aí eu fui apurar todos os fatos para montar uma cronologia pra gente reagir, debater e eu falar minha opinião sobre esse fato que, assim, a gente vê que a política do Palmeiras ferve, já fervia antes e tá tomando um caminho como era antigamente, onde o Palmeiras não ganhava muitos títulos. Lógico que acho que os 2 últimos anos o futebol do Palmeiras não tem agradado e etc, mas eu acho que a política fervendo dentro já é algo muito, 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 muito preocupante, né? Então vamos ouvir o áudio aqui inteiro Primeiro o Corona fala, né? Eu acho que é o Corona fala e depois a Leila deve partir para outro tom, igual o André Hernan falou aí, né, mano? Presidente e vice do CD, aos nobres conselheiros que estão aqui, mas eu discordo completamente. Eu vejo essa gestão perdulária
incompetente, gastou 700 milhões de jogadores medíocres, mais 300 milhões de luvas e salários. Hoje, o time da Leila, o time que foi campeão, veio do Luxemburgo, do Matos e do senhor Maurício Gagliotti. Esse time, a Leila pegou e foi campeão. A partir do momento que ela começou a mesclar o time. Assim, o que eu tô percebendo, o que eu percebo nesse primeiro minuto e meio que eu já tinha escutado, ele faz críticas contundentes com o argumento do jeito que, que o elenco foi montado, o que foi gastado e etc. Acho que são críticas à gestão da Leila e o jeito que a diretoria montou esse elenco para 25, né? A montar o time dela, eu vou dar só o seguinte: faz 2 anos que nós não ganhamos nada, ganhamos um Paulistinha, como diz o nosso ex-presidente Maurício Gagliotti. É muita incompetência. Além de tudo, eu vou montar o time da Leila. Jair, 5 milhões de dólares. Mikael, 5 milhões de dólares. Jefté, era ridicularizado na Escócia. Aí, Emi Martinez descobriram um jogador na Dinamarca, na Suécia. Aníbal Moreno sempre foi mais ou menos. Maurício, 70 milhões de reais. Sabe quanto custou o Carrascal? 12 milhões de dólares. Sosa, 18 milhões de dólares. Facundo, 14 milhões de dólares. Simplesmente uma incompetência. E quem não entende de futebol não pode ser presidente do Palmeiras. Quem não entende de futebol tem que ficar em casa. O Palmeiras não nasceu de 10 anos para cá. O Palmeiras nasceu há 100 anos. O Palmeiras é campeão. E aí eu acho que é onde deve pegar a Leila aqui, né? A gente já passou de 2 minutos aqui. Eu acho que isso é o que faz a Leila perder as estribeiras e ofender do jeito que tava ali na manchete do GL, né? Acho que agulhar quando a Crefisa entra no Palmeiras e que o Palmeiras não existe desde 2015, eu acho que deve ferir muito o ego da Leila, né? Há 100 anos. Não foi a Crefisa que descobriu o Palmeiras. Foi o Palmeiras que fez a Crefisa ser grande. Multiplicar por 8. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Todos esses jogadores foram 700 milhões de reais. Esse é o time da Leila. É o time do scout, é o time do diretor de futebol, que é medíocre, só pensa em comer, não entende nada de futebol. Ele derrubou o Fluminense, derrubou o Botafogo e derrubou o Vitória. Como que nós podemos ter? Cara, mano, ele tá cuspindo marimbondos de todos os lados, de todos os jeitos da administração do Palmeiras, cara. Lógico, cara, essa crítica ao Anderson Barros é algo que vem muito da torcida, né? Isso, genericamente, vem muito da torcida nessa questão dos apelidos do Anderson Barros, tal, e etc. E ele fala isso na cara da Leila, cara. Nossa, isso deve ser um tapa na cara, velho. Eu ri. Pode parecer engraçado, ou pode não parecer engraçado, mas infelizmente eu não consegui segurar o riso pelo argumento dele falar que o cara só pensa em comer, velho. É assim, é uma crítica ao trabalho do cara também, não é só que ele tá preocupado com que o Anderson Barros se alimenta, né, velho? Um diretor de futebol, desse quilate, dessa desqualificação, em vez de estarmos comprando o Gerson, o Arias, Nino, Martins Quarta, Montiel, nós estamos brincando de comprar jogadores medíocres. Agora nós vamos querer comprar o Denilson do Cuiabá. Só mais um segundo. O Denilson do Cuiabá. Essa gestão é incompetente. Leila, você tem que amar o Palmeiras, não a você. Você ama você. Eu só tenho mais uma coisa para falar. É o 3º mandato. Isso é imoral.
Isso é amoral. A primeira coisa que vai acontecer é ela pedir. Mais uma cutucada no que a Leila quer mudar no estatuto, né? Somando ali, juntando os conselheiros da situação e etc, né? É mais uma que ele vai dando. Por enquanto, mano, o Corona só tá batendo, mano. E batendo de tudo quanto é lado. Como diria no boxe, é jab cruzado e porradão na Leila, né? Nas palavras, né? Para votar o terceiro mandato. Aí ela vai fechar o conselho, vai pedir para votar a SAF. Vota a SAF e aí vai fechar o conselho. O conselho vai ser fechado. Vocês vão ficar em casa. É isso que vai acontecer. Obrigado, Alcir. Boa noite. E menos empáfia, menos arrogância e mais humildade, mais competência. Nós somos tetra vice-campeão. Gestão perdedora. Obrigado. Um minutinho só. Pois não. Alô, oi. Mas esse conselheiro que veio aqui me ofendeu a minha gestão, ele fala e vai embora? Ele é covarde? Você é covarde. Você é covarde. Quem é você? Quem é você? Você é covarde. Eu sou presidente do Palmeiras. Quem é você? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida, Corona? Perdeu totalmente a linha. Usou do cargo de presidência para diminuir o conselheiro. Acho que assim, o conselho ou os conselheiros do Palmeiras são importantes na gestão. O da situação, da oposição. Mas ele não ofendeu ela em nenhum momento. Ele ofendeu a gestão da Leila. A gestão de que como foi contratado, quanto foi contratado, por quanto foi contratado os jogadores. Ele não ofendeu ela em cunho pessoal nenhum. E ela, na primeira palavra, na primeira oportunidade, o chama de fracassado e covarde. Eu acho que diz muito o que a gente fica falando do ego da Leila, e quando se apertou, a gente tem isso da Leila, né? Já falei em outras situações, em algumas declarações dela falar de jogador, ex-jogador, um monte de coletivos, um monte de entrevistas aí desnecessárias, né? Massageando o ego dela. E quando não se massageia o ego dela, tem isso da Leila, né? O que você faz na vida? Você é um covarde! Covarde! Tá? Fala e vai embora. Não vou deixar embora. Quando o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a terceira vez, você veio aqui dar escândalo? Hein? Você veio aqui? O que você faz na vida, meu filho? O que você faz na vida? O que você faz na vida? Nada. Então você é um fracassado. Que você não faz nada é um fracassado. Eu não vivo do Palmeiras. Tá bom? E você é um fracassado e covarde. E ela insiste nas mesmas ofensas. Ele não ofendeu ela em cunho pessoal nenhum. Ele ofendeu a gestão da Leila. Fracassado. O Palmeiras baixou o nível. Passou um período como este. Nunca. O Palmeiras nunca foi tão vitorioso como na minha gestão. Na gestão de Leila Pereira. Eu, quando vim para o Palmeiras, que a Crefisa só começou a aparecer quando eu vim patrocinar o Palmeiras, é mentira. A Crefisa tem 60 anos. A Crefisa veio para o Palmeiras quando o Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras não tinha dinheiro para absolutamente nada. A Crefisa existe há 60 anos, o Palmeiras existe há 111, Leila. O Palmeiras não é vitorioso por conta só da sua gestão. Em outras gestões, em outras épocas, o Palmeiras foi campeão. Mostra o quanto tá despreparado em argumentar, né? Porque só usa isso aí, né? Mas o patrimônio que foi aumentado da Crefisa em 8 vezes, isso aí não é citado, né? Eu vim aqui oferecer meu patrocínio. É o tamanho do Palmeiras? Que esse covarde deveria oferecer, que até hoje eu não sei o que esse homem faz. Além de falar bobagem, aliás, uma grande coisa na minha vida
quando terminar o meu mandato aqui no Palmeiras, é ter o prazer, o privilégio de nunca mais olhar para a cara dessa criatura que esteve aqui desequilibrada falando para... Desequilibrada, Leila. Desequilibrada tá sendo você, mano. E só ofender. Ela não argumentou em nenhum aspecto até agora. Ó, eu fiz isso de bom. Não argumentou em nada pra defesa da gestão dela, né? Mas vamos lá. Para os senhores. Ele é um desequilibrado, ele não tem condição e postura nenhuma de ser conselheiro do Palmeiras, tá? Ele tem que respeitar a presidente, tem que respeitar a Sociedade Esportiva Palmeiras e tem que respeitar vocês. A minha gestão, a gestão da presidente Leila Pereira, é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Foi onde nós alcançamos a maior receita, as maiores receitas, mas isso não interessa. O título da gestão da Leila é maior receita, porque assim, se a gente vamos pegar aqui, né? A Leila assume em 22, certo? Em 22 a gente é campeão paulista, 23 campeão paulista, 24 campeão paulista. Temos um bicampeonato brasileiro, beleza. Mas a gestão do Gagliotti desde 18, o Palmeiras é campeão brasileiro, o Palmeiras é bicampeão da Libertadores, o Palmeiras é campeão da Recopa, o Palmeiras é campeão da Supercopa, não, da Supercopa é com a Leila. E da Recopa, se eu não me engano, é com a Leila, mas herdando um título de Libertadores, né? Acho que é do mesmo jeito também que na Supercopa ganha o Campeonato Brasileiro. Assim, não é a gestão mais vitoriosa, não é a da Leila, pra mim é a do Gagliotti. Então ela tá equivocada nisso. Agora, repito, perdeu totalmente as estribeiras e me deixa assustado um rumo que toma a política do Palmeiras, fervendo do jeito que tá, mano. Que interessa um clube quebrado, mas que ganha algumas coisinhas de vez em quando, como ganhou em 2012, entendeu? E logo em seguida, ataca rival de novo. O que aconteceu? Necessário. O Palmeiras ficou sem título nacional, sem um campeonato brasileiro há 22 anos, não é? E quando eu fui bicampeão brasileiro, eu não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Quando eu fui tricampeão paulista, eu não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Então, eu tenho que ficar ouvindo esses desequilibrados, entendeu? Aqui, e ficar quieta. Eu não fico quieta. Eu sou uma mulher. Você pode não ficar quieta, mas você poderia argumentar com o fato do que você fez certo. Assim, fazer certo, a gente pode ter vários olhares. Mas não engrenou esse elenco neste ano. Ano que vem pode ser que engrene, e aí tudo vai ser as mil maravilhas, sim. Mas eu acho que a forma que ela argumenta, a forma que ela devolve os questionamentos do Corona foram de uma forma muito baixa e perdeu totalmente as estribeiras, mano. Totalmente. Ô, Alcir, desculpa, tá? Desculpa, meus amigos e minhas amigas. Eu não sou uma mulher que eu fico quieta, que não tomo atitude. Pelo contrário, tá? Vocês podem ter certeza que eu sou muito mais homem do que muito homem. Olha isso. E eu estou aqui porque eu fui eleita por vocês e eu fui eleita pela grande maioria dos associados do Palmeiras. É isso que eu venho para falar com vocês. E eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, que me ofendam, que ofendam o Palmeiras. Não ofenderam você. Se alguém passar dos limites, não é que eu vou tomar providência só aqui. Eu vou tomar providência judicialmente, que eu não admito que me desrespeitem, que eu nunca desrespeitei ninguém. Eu sempre fui extremamente sincera, mas com muito respeito. Eu não vou aturar desequilibrados aqui nesse microfone. Se me ofender, vão ser processados judicialmente. Pode ter certeza disso. Ainda batem palma pra ela. E ainda batem palma pra ela. Assim, cara, me entristece do jeito que a política do Palmeiras tá tomando esse rumo. Parece que o Palmeiras tá fervendo em 2014. O Palmeiras acabou de voltar da segunda divisão, né? Mas assim, cara, é inacreditável o que ela respondeu. Então, assim, não vou ficar repetindo a mesma coisa, mas me entristece e me deixa muito preocupado. E tem outra parte desse áudio vazado aí, né? Dessa reunião,
postado lá pelo seu Bento, pelo futebol da Energia 97, e a gente pode aqui escutar também pra ir já pro finalmente aí do vídeo, né? Por que eu não fiquei satisfeita? Porque eu ando com gosto amargo. Por quê? Porque estivemos muito próximos. Muito próximos. Foram três finais. E para você chegar na final, é porque nós tivemos competência, não é? Então, é por isso que o gosto amargo é esse. E eu vou dizer com toda sinceridade, tá? Fiquei chateada, porque, e volto a dizer, não concordo quando um colega diz que eu não posso dizer em público que não vencemos por incapacidade nossa, e todos nós sabemos. Incapacidade se cobra internamente, né? Eu acho que não é soltando marimbondo em coletiva pra massagear seu ego, né, Leila? Você pode resolver tudo internamente em reuniões, né? Igual muita coisa também que o Abel às vezes coloca a culpa em jogador em coletiva pode ser resolvido internamente, né? Não é tudo que você tem que falar em coletiva também não, né, minha filha? Que a responsabilidade foi nossa. Como é que eu posso querer ser campeão da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo e fazer gol? Eu não conheço. Mas aí agora eu não posso falar isso fora, porque senão eu vou chatear os meus atletas. Não, tem que falar sim. A responsabilidade é deles, não é minha. Cara, nossa senhora, velho. E conforme a gente vai olhando os capítulos, ou desse trágico capítulo aí do Palmeiras, ela tira totalmente a responsabilidade dela e joga totalmente nos jogadores. São os jogadores que não chutaram, são a comissão que não treinou. Muito jogador pode não receber muito bem esse tipo de declaração, viu? Ou não é esse tipo de declaração, esse tipo de áudio vazado, né? Não é nada uma entrevista e tal, mas o jogador não vai receber bem isso aí, viu, Leila? O Abel vai ter um trabalho triplicado agora pra corrigir tudo isso aí e ter o elenco de volta. Se é que o elenco ali, assim, eu não vou afirmar que o elenco não tá 100% fechado com o Abel, que eu acho que tá. Mas com palavras dessa da Leila, jogando totalmente a responsabilidade nos jogadores, mas quem contratou os jogadores, ela fala que é todo mundo, né? Um conjunto, Barros, ela e a comissão técnica, né? Então, todo mundo é culpado, sim, todo mundo é responsável, viu, Leila? Todo mundo é responsável e não venha tirar o seu da reta, não, viu? Eu fiz o que eu pude, eu investi Não, o que eu você não pude, fez o eu que você tenho pôde, todas não. as possibilidades. Mas eles não tiveram a capacidade de dar isso no gol. Como é que eu vou ser campeão da Libertadores dessa forma? É impossível. Como é que pode, dentro da minha casa, no Allianz Parque, eu não consegui vencer o Vitória? Foi por causa do meu elenco? Óbvio que não. Eu sub-20 tinha que ganhar o Vitória. Nossa. Como é que eu não ganhei aqui na minha casa o Fluminense? Desrespeitando os outros clubes, ela já tinha citado rival no outro áudio vazado, e agora cita o Vitória, que o Sub-20 ganharia do Vitória. Leila, você não sabe uma vírgula de futebol, Leila. Mostra o quanto você não é capacitada para ser presidente do Palmeiras. Administrativamente, você manda bem. Agora, em questão de futebol, nota zero para você, Leila. Não foi capacidade nossa? Claro que foi. Porque se vocês pensam que não há cobrança dentro do centro de treinamento, existe e muita. Mas eu não vou pegar o microfone para ficar me escabelando, para o torcedor achar que eu estou, cobrando de uma forma irresponsável os nossos atletas. Não, eu cobro de uma forma dura, mostrando a verdade, tá? Eu tenho uma vida, eu sou uma empresária de empresas muito bem-sucedidas, que já eram muito bem-sucedidas. Exatamente, uma empresária bem-sucedida. Agora, presidente de futebol, sinto muito, mas você não é. Antes de vir para o Palmeiras. Porque eu não sou mulher que nasci para ser vice. Eu não sou mulher que nasceu para ser coadjuvante. Eu nasci para ser protagonista. E o Palmeiras também. E é por isso que eu estou aqui. E vou lutar por isso. Mas eu não falo do fundo do coração para vocês, tá? Por que eu não fiz? Cara, infelizmente é isso, mano. Infelizmente
Mais um capítulo triste né, da política do Palmeiras, né? E lá dentro ferve, né? Agora vamos ver o que o conselho vai achar disso, ou o que a maioria do conselho achou disso, para na hora de voltar para um terceiro mandato dessa senhora, dessa Leila Pereira, né? Assim, perdeu totalmente as estribeiras, ofendeu, e aí falando de episódio de finais, jogou toda a responsabilidade pros jogadores, para não falar aquele português, claro, botou no rabo de todo mundo, menos no dela, né? Mas é isso, vamos que vamos. Quem puder aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal, manda seu comentário o que você achou aí dessas declarações da Leila, da minha opinião também, se você concorda com o que eu falei, manda nos comentários aí, certo, rapaziada? Então, quando surge e avante palestra.